Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e hoje eu quero trazer um conhecimento para vocês que poderia me ajudar muito quando eu comecei na tatuagem, que são os erros que eu cometi quando eu estava iniciando e que eu adoraria que vocês não repetissem eles, porque isso nos atrasa muito na tatuagem. Então eu quero trazer isso pra vocês, espero que consiga ajudar vocês isso, que vocês consigam começar de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais acelerada, sem repetir esses mesmos erros que eu passei pra vocês. Lógico que vão ter outros erros e tal, mas falando basicamente de como eu comecei e quais foram os erros que eu identifiquei que me atrasaram muito no processo de evolução. Então bora lá. O primeiro erro, na verdade, foi uma dificuldade muito grande que eu tive no início, foi de conhecimento. Eu comecei há 8 anos atrás na tatuagem e nessa época a gente não tinha muitos canais no YouTube, a gente não tinha muito acesso à informação. Então basicamente o que a gente tinha era uma meia dúzia de canais no YouTube que falavam um pouquinho sobre o que a gente tinha. Os materiais também eram basicamente máquinas de bobina que a gente tinha que trabalhar. E o conhecimento que a gente pega com tatuadores, pessoas que a gente vai conhecendo assim ao longo do tempo. Então o conhecimento ele realmente era bem escasso, tá? O que a gente tem hoje? A gente tem muito acesso à informação. Porém é importante que tenha uma filtragem, uma curadoria dessas informações. Por isso que existem cursos de tatuagem, mas como nós, como vários outros, mas é importante falar uma coisa, tá? Quando a gente fala sobre curso de tatuagem, tatuagem não tem nenhuma formação. Então a gente precisa fazer cursos com a galera, a gente precisa fazer workshops, a gente precisa fazer várias coisas assim pra gente conseguir esse conhecimento, tá? E por que eu falo que tem que fazer com várias pessoas? Não adianta vocês fazerem o nosso curso e dizer, ah, beleza, tô feito, tô pronto e tal. O nosso curso tem um conteúdo muito bom, muito bacana, com certeza a gente garante todo o conteúdo que tá lá, mas é importante ouvir outros profissionais. Porque uma coisa é a parte teórica, ela é fixa, a parte teórica é isso e pronto, mas a parte prática é diferente. Então no momento que eu falo pra você segurar a máquina de tal jeito, trabalhar com tal forma de eixo de rotação e tal, pode ter uma outra pessoa que vai dar uma outra dica, que tem uma outra visão, que pode te ajudar muito mais. Então o conhecimento a gente acaba nunca parando na tatuagem, a gente sempre tem que estar estudando. Então vocês vão estudar vários cursos, vocês vão fazer vários workshops, vocês vão acompanhar várias feiras de tatuagem, várias convenções de tatuagem e tal, para ver como a galera tatua, como a galera trabalha, porque isso é muito importante para vocês. E buscar esse conhecimento hoje está de uma forma muito mais fácil, tá? Então, por exemplo, assim, a gente consegue fazer workshop com uma galera do Rio de Janeiro, da Bahia, do sul do Brasil, do norte do Brasil. A gente consegue fazer workshop com várias pessoas online. E isso é muito importante para a gente absorver esse conhecimento. Então nunca deixem o conhecimento de lado, nunca pensem que conhecimento é demais, vocês já sabem tudo e tudo mais, porque o conhecimento ele é muito importante e isso me atrasou muito no início da tatuagem. Desde aquele conhecimento básico de saber como funcionavam cada uma das agulhas, qual agulha usar em cada tipo de trabalho, qual máquina escolher, qual fonte e tudo mais. Esse conhecimento básico, mas também a parte mais aprofundada onde a gente vai entrando nas técnicas, tá? Para isso eu recomendo muito para vocês workshops com pessoas específicas nessa área, que isso ajuda bastante vocês a evoluírem. Segundo erro, e esse erro não foi nem tanto culpa minha, que é a questão dos treinos, tá? Eu queria treinar em torno de 6 meses até eu começar a tatuar em pele humana. Quando deu 2 semanas, um amigo meu que fazia boxe comigo, ele me encheu o saco para eu tatuar ele e eu cedi. E eu tinha feito, sei lá, acho que uns 3, 4 treinos, alguma coisa do tipo. Foi muito legal ter feito a tatuagem, teve vários erros, teve várias coisas assim, mas eu entendo que se eu tivesse treinado e buscado o conhecimento que nem eu falei antes ali pra vocês, eu conseguiria ter feito uma tatuagem muito melhor. Porém, eu fiz, aconteceu aquilo ali e tal, mas hoje a gente tem peles artificiais de qualidade absurda, tá? A silicone maisena, super simples de fazer, e isso nos garante ter muito mais evolução na tatuagem. Então a gente já pode começar em pele humana de uma forma muito boa, diferente de 8 anos atrás, que a gente tinha basicamente EVA, e aquelas peles de silicone dura, aquelas borrachas duras, que eram muito ruins, não representam nada a pele humana, nem perto, nada do tipo. A gente não consegue sentir a vibração da máquina, a gente não consegue sentir basicamente nada. Tá? E frutas, obviamente, que a gente podia treinar. Então, uma das coisas que eu senti muita falta no início era treino. E é muito importante que vocês treinem bastante, tá? Que vocês treinem bastante, que vocês consigam ter as bases da tatuagem, traço sólido, consistente, uma pigmentação sólida e uma sombra suave com passagem de tons, para daí a gente começar a evoluir um pouquinho mais. Mas o segredo tá nos treinos. Terceiro ponto que me atrasou muito foi a comparação. Cara, isso foi um absurdo, porque eu olhava, eu me comparava com muitas pessoas e eu dizia assim, pô, mas eu não tô conseguindo evoluir o suficiente. Na época eu tatuava muito, eu tatuava bastante, tá? E eu pensava, cara, eu não tô conseguindo evoluir o suficiente, o que tá acontecendo? A galera tá evoluindo muito, a galera tá tatuando muito. Cara, cada pessoa tem um processo. Cada pessoa tem uma evolução e é importante que vocês não se comparem para vocês não travarem o processo de evolução de vocês, porque é muito comum a gente olhar e dizer, pô, fulano tá aprendendo muito mais, tá tatuando muito mais que eu, nem é pra mim esse ramo. Não, cara, é assim, realmente, se tu tá a fim de desistir, talvez não seja, mas
Se tu te dedicar, esse ramo é para todo mundo que quer se dedicar, todo mundo que quer estudar. Porque talvez essa pessoa que tá tatuando muito bem, nem gosta tanto de tatuagem, daqui a pouco ela até para, entendeu? Mas se vocês se dedicarem nisso, se vocês aprofundarem os estudos de vocês, dá pra ir muito longe na tatuagem. O que não dá é pra achar que tatuagem é uma coisa que todo mundo aprende, em 2, 3 meses já sai ganhando um dinheirão. Não é assim, tá? Tatuagem leva tempo, é estudo, é prática, é treino, é decepção, frustração pra caramba, mas uma hora vai sair trabalho bom, vocês vão ver que as coisas vão começar a fluir muito melhor. Quarto ponto é técnicas ruins. As minhas técnicas eram muito ruins, principalmente para traço. Toda vez que a gente vai fazer análise de tatuagens lá no nosso YouTube, aqui nas nossas lives que a gente faz e tal, o erro principal é traço. Então, cara, assim, um traço falhado, um traço tremido, um traço estourado, um traço sem consistência, isso é muito comum no início. Então, quando a gente tem essa falha técnica, no caso, né, que a gente não tem essa técnica do traço consistente, é muito importante que a gente estude até conseguir dominar essa técnica. A primeira técnica que vocês têm que aprender é ter um traço sólido. Ah, mas Nicolas, nem toda tatuagem tem um traço sólido. Perfeito, mas que vocês consigam fazer um traço sólido na tatuagem que precisava, que a grande maioria precisa. Então um traço consistente, do início ao fim, mesma espessura, sem estar tremido, sem ele se apagar. Não adianta vocês quererem evoluir para outras técnicas se vocês não têm as técnicas básicas. A técnica básica da tatuagem é o traço. Vocês precisam ter um traço bom, depois vocês vão fazer uma pigmentação sólida, boa, sem manchas, sem falhas e tudo mais. Depois vocês vão fazer um sombreamento mais leve, com passagem de tons e tudo mais. Mas é importante isso, tá? Essa falha técnica, essa incapacidade técnica que a gente tem, ela só vem com estudo e com prática, e é importante que vocês tenham isso na tatuagem de vocês. Quinto ponto, e isso pode parecer pouquinho, mas é muito, é a iluminação. Cara, uma coisa que me atrasou muito na tatuagem foi a iluminação. Por quê? Porque eu sempre pensava que a iluminação ela era o suficiente, sempre é o suficiente. Ah, é só acender a luz aqui, é suficiente. Ah, então eu vou botar uma outra luz aqui, é suficiente. Ah, não sei. Cara, não é. Sabe por quê? O nosso olho ele começa a acostumar com essa iluminação e ela vai escurecendo cada vez mais, cada vez mais. Chega uma hora que tu tá tatuando e tu não enxerga mais o que tá acontecendo. E aí a gente já tá um pouco cansado, a gente acaba fazendo um pouquinho na pressa as coisas. E no fim o resultado ele sai muito ruim. Por quê? Porque a gente não tem a visão clara do que está acontecendo. E quando eu comecei, meus primeiros clientes foram atendendo na casa dos clientes. Então isso foi horrível para mim por conta da iluminação. Então ter uma iluminação adequada, uma iluminação sem reflexo, uma iluminação que não seja direta, que não gere sombras, isso facilita bastante a gente no processo de tatuagem. E como eu falei no começo, pode parecer um pouquinho besta, mas cara, isso é importantíssimo. Porque uma iluminação adequada faz com que a gente consiga enxergar o que a gente está fazendo. A gente consegue enxergar onde a agulha está batendo, a gente consegue enxergar como que está pigmentando. E isso evita com que no final a gente limpe toda a tatuagem, tá, olha, acha que ela tá linda. E depois, quando cicatriza, sai um monte de traço falhado. Isso normalmente acontece porque a gente não está atingindo a camada correta e por conta da iluminação a gente acaba não percebendo que tem áreas falhadas. Então ter uma iluminação boa, ter uma iluminação adequada é muito importante para que vocês consigam evoluir o trabalho de vocês e que vocês não fiquem atrasando esse processo de evolução, principalmente, que eu acho que é disso que se trata esse vídeo. E o último ponto foi aceitar trabalhos que estavam além da minha capacidade. Normalmente, quando a gente está iniciando, a galera vem com trabalhos grandes e a gente pensa assim, cara, eu acho que eu dou conta, sabe? Eu acho que eu dou conta. E aí a gente pensa, beleza, acho que eu faço isso em 1 hora, 1h30. Cara, um trabalho que normalmente levaria 2 horas para um tatuador ou uma tatuadora que é profissional, que já trabalha com isso, para quem está iniciando vai levar 4, 5 horas. Às vezes até mais. Por quê? Porque a gente não tem técnica, a gente tem que refazer traço, a gente tem que refazer sombra, a gente não consegue preencher de uma forma rápida e precisa, talvez a gente não tenha o equipamento adequado para fazer esse tipo de tatuagem. Então é muito comum a gente ter esse erro no início, a gente perceber que, eu acho que eu posso fazer essa tatuagem, eu acho que tá tranquilo, acho que essa aqui eu consigo fazer, tá de boa, e não tá. E aí vocês acabam passando um perrengue muito grande e no final o resultado sai ruim, porque vocês pegaram uma tatuagem que era além do limite de vocês. Isso aconteceu direto comigo, isso aconteceu muito. Eu entendo que também foram coisas que me ajudaram a eu colocar meu trabalho um pouquinho mais pra frente sempre. Porém, eu lembro de uma tatuagem que eu fiz na coxa de uma pessoa que eu demorei tanto tempo pra fazer o traçado, era uma caveira mexicana assim, com uma coruja. Eu levei tanto tempo só pra traçar o trabalho que acho que levou em torno de 2 horas, 2 horas e pouco. A pessoa sentiu muita dor, ficou muito incomodada e tal, e ela nem terminou o trabalho. Então assim, não façam isso, não façam nada que está além da capacidade de vocês, não façam nada que vocês achem que vão conseguir fazer, porque esse achar, ele não é certeza. E quando a gente está lidando com pessoas com tatuagem em pele humana, a gente precisa ter a certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor possível. Se vocês acharam que essa tatuagem dá para fazer, não acha.
vai lá e faz em pele artificial, vê como é que tu vai fazer, vê como é que tu vai testar cada uma das técnicas e tal, para depois fazer na pessoa, e daí sim vocês terem a certeza de que vocês vão conseguir fazer o melhor de vocês. E isso acaba ajudando muito no nosso processo de evolução, e isso acaba atrapalhando muito o nosso processo de evolução. A gente acaba deixando muitas coisas passarem porque a gente pega trabalhos grandes e não consegue se concentrar nos detalhes pequenos. Traço consistente, uma sombra com passagem de tons boa e um preenchimento sólido, sem falhas. Beleza? Galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, apoia aí, dá um likezinho e tudo mais. Tem o nosso link do curso, vou deixar aqui embaixo pra vocês, quem quiser participar do nosso curso. Em seguida eu vou explicar pra vocês a diferença, a gente tá hoje com 2 cursos basicamente, mas depois eu boto um vídeo no YouTube explicando pra vocês direitinho como funcionam esses 2 cursos. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!